edificado, firmado. Como nós conseguimos isso? Pastor Charles Swindoll fala algo sobre o texto que nós vamos ler. Colossenses 1, 28 e 29. Vamos abrir as nossas Bíblias aí? Colossenses 1, 28 e o 29. Todos juntos. Vamos lá? A ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo o homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. 29. De acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Para isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Pastor Charles Swindoll diz: Paulo nos oferece aqui uma excelente declaração de finalidade e de paixão pelo ministério, paixão de servir a Deus, paixão de fazer algo para Deus. Uma excelente declaração da finalidade de uma paixão. O propósito aqui é apresentar as pessoas maduras em seu relacionamento com Cristo. Esse objetivo de maturidade cristã orientou a pregação, o ensino, a advertência e as instruções do apóstolo. Tudo que tem relação com o ministério, as reuniões, o planejamento, a organização, a oração, a evangelização, o discipulado, a orientação, deve estar a serviço do objetivo maior, que é a maturidade dos outros cristãos. O motivo de servir ou do ministério deve ser apresentar pessoas maduras para o Senhor. Imagina, irmão, Deus nos dá a oportunidade de poder fazer com que outros amadureçam com a sua fé em Cristo. Foi isso que nós estivemos fazendo nesses dias de acampamento. Nós estivemos levando pessoas ali que não tinham nem conhecimento, mas que voltaram dali cheias do conhecimento, da palavra, do estudo, do aprendizado. Imagina quantos ali foram edificados. Mas Deus não faz isso somente em um acampamento. Ele quer fazer isso no meio do corpo, da igreja do Senhor. Para sermos uma igreja firme e estar firmada no Senhor, nós precisamos ser uma igreja que serve, irmãos. Amém? Amém. Diga para o irmão que está do seu lado: você precisa servir mais. Uma das cenas que ficou gravada na minha memória foi quando eu cheguei com a irmã Erlene e dei o copinho para ela de presente. Eu abracei ela e disse: obrigado, minha irmã. Obrigado. E ela disse: pastor, eu vim aqui para ajudar, para servir, para fazer parte desse sucesso. Sabe, irmãos, quando Deus nos dá a oportunidade de nós servirmos, Ele nos dá a oportunidade de participarmos de vitórias que nós não imaginamos. Eu me lembro da minha igreja lá em Breves, quando um belo domingo o pastor chamou e ele disse: amanhã é feriado e nós vamos começar a construção do muro da igreja. E ele disse: eu vou precisar de pessoas para a gente começar o muro da igreja.
E eu me lembro que foi uma turma de uns 15 jovens para lá. E a ideia era, a gente ia começar 6 da tarde até às 6 da manhã. Meu irmão, mas pensa a bênção que foi quando a gente viu o muro pronto. E o pastor nos chamou e disse assim: os irmãos podem ter orado, os irmãos podem ter contribuído, mas só vocês vão poder dizer: eu ajudei a fazer. Eu estive aqui numa noite ajudando. Então, Deus nos chama, irmãos, para participar de coisas maravilhosas. O servir, e como disse já o antigo pastor, quem não serve para servir, não serve para viver. O servir, apesar de que muitos cristãos acham que servir é servir de bobo para os outros, Deus não enxerga isso. Deus não vê assim. Sabe por quê, irmãos? Porque o crente que serve, a sua recompensa é direta na glória. As pessoas que trabalham, que servem para os homens aqui, elas terão a recompensa aqui. Qual é a recompensa do seu trabalho? Seu salário no final do mês. E é só isso e pronto. Nada mais. A recompensa daqueles que servem ao Senhor e participam desse serviço terão recompensas eternas. Ouvirão de pessoas o quanto elas foram canais de bênção para a vida desses outros. Versículo 23. Vamos ler juntos. Olha o que diz. Se é que permaneceis na fé, fundamentados e sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, da qual eu, Paulo está dizendo, tem gente firme na fé, tem gente que ficou ali, fundamentado, não se afastou. Por quê? Porque alguém serviu. Paulo serviu. Paulo serviu de canal de bênção para Epáfras. Epáfras, então, serve de canal de bênção para a vida da igreja dos irmãos de Colossos. Isso significa, irmãos, que aqueles que servem para edificar outros. Amém? A palavra servo ou ministro aqui, no versículo 23, vem do original diáconos. Alguém que serve à mesa. Ele é o auxiliar, o escravo. Atos 13, versículo 5. Quem pode ler? Atos 13, versículo 5. Alguém procura também 1 Timóteo 1,12. 1 Timóteo 1,12. Atos 13, 5. 1 Timóteo 1,12. O que é que diz? Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. Quem era o auxiliar aí? João. João Marcos. O servo auxiliar. Então, o que serve, irmão, ele é maior, ele será reconhecido como maior, ele serve. É o escravo que serve,
por causa do seu Senhor. Nós não temos mais quase pessoas que são auxiliares. Nós temos os chefes. A igreja gosta de ser chefe ou de mandar. São Marcos nunca foi chefe. Nunca. Nunca foi chefe. É impressionante. É. Mas sempre foi auxiliar. Ele auxiliou Barnabé. Ele auxiliou Paulo. E no final da história, mesmo depois de toda aquela situação, Paulo ainda diz: traz ele. Porque eu preciso que ele me auxilie de novo, que ele me sirva de novo. Porque aqueles que servem marcam sempre a vida de alguém. E nós, como igreja, precisamos entender que aqueles que estão firmes na fé são aqueles que vão servir. Porque eles vão marcar a vida de alguém. Amém, irmãos? 1 Timóteo 1,12. Jesus, nosso Senhor, me considera fiel, disciplinando e faz o ministério. Deus nos chama para servir. Paulo está dizendo, eu sou grato, porque eu fui chamado para servir os outros, para ajudar os outros, né? Imagina, meu irmão, você chamado para ajudar alguém que precisa. Quando nós estamos firmes, nós servimos. Mas olha o que diz o versículo 24 agora. Versículo 24. Vamos ler juntos. Vamos lá? Colossenses 1, 24. Agora, Meus sofrimentos, dolores, E completo no meu corpo de beleza, meu sofrimento, por amor do seu povo. que é a igreja. Eu costumo às vezes falar uma frase. Hoje eu falei ela para o pastor Zarias, né? Ele diz, como é que o senhor está, pastor? Eu digo, eu estou cansado, mas feliz. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, agora eu quê? No quê? Eu sofrimento. Você já viu alguém alegre sofrendo? Está bem aqui Paulo. Ele está dizendo, eu fiquei alegre, olha, a minha alegria foi que mesmo eu sofrendo, eu pude ajudar alguém. Eu pude servir alguém. Paulo diz, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Ele sofria fisicamente e espiritualmente pelos irmãos. Quem pode ler? 2 Coríntios 11, 22 e 23. 2 Coríntios 11, 22 e 23. E João 15, 20, Efésios 3, 1. João 15, 20, Efésios 3, 1. Pode falar. São hebreus? É isso? É. São hebreus, eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Sou ainda mais. Falo como se estivesse louco. Muito mais em trabalho, muito mais em prisões, em chicotes, sem medidas, em perigo de morte, muitas vezes. Amém, irmãos? Você está vendo como Paulo sofria aqui? Ele ia para a cadeia. Ele levava chicotada. Quando foi a última vez que você foi preso? Quando foi a última vez que você levou chicotada? Paulo está dizendo aqui, irmãos, que mesmo que a gente sinta dores no nosso corpo, nós temos que louvar o nome do Senhor. Porque alguém foi edificado e a sua vida foi bênção para alguém ser edificado. Servir é estar alegre, mesmo às vezes quando a gente passa por sofrimentos. João 15, 20. servo maior do que o Senhor.
perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, guardarão a vós. Se guardaram a minha palavra, vão guardar também a vós. Se me perseguiram, vocês também serão perseguidos. Se obedecerem a minha palavra, também vou obedecer a vós. Então, o servo não é maior do que o Senhor. Efésios 3:1. Efésios 3:1. Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Nós precisamos entender, irmãos, que o servo firmado em Jesus, ele serve sabendo que ele está fazendo aquilo por amor. Amém? Paulo diz que ele é o quê? Colossenses 1:23. Colossenses 1:23. Ou 24, perdão. 24. Agora me alegro dos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta de sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. O servo que sofre. O servo que sofre. Lembra? Paulo está dizendo, ou se referindo, àquele servo que remava no porão do barco, que estava sofrendo, mas que a embarcação só andava por causa dele. Às vezes, irmãos, tem que ter crente no porão. Tem que ter crente que tem que descer. Tem crente que não gosta de descer, tem crente que não gosta de servir, tem crente que não gosta de ser menor, tem crente que não gosta de ajudar, de contribuir, de dizimar, de confertar na obra. Alguns já dizem assim mesmo: não, pastor, meu dinheiro não dá. Você pode dar essa desculpa para o pastor. Para o Senhor, a Bíblia diz que nós devemos prestar conta. Não é se você pode. Não é uma condição do si. Mas é uma condição de obediência. Eu faço, eu obedeço, eu sirvo. Porque eu sou servo. Há servos que descem no porão. Há outros que querem viajar de camarote. Você já viajou de camarote, irmão? Eu já viajei. Pensa na coisa chique que é. Dentro do camarote tinha central de ar, tinha TV, tinha banheiro, tinha cama. Você não ouvia barulho nenhum lá de fora. Você estava lá dentro do camarote. Agora descia para o porão, lá para baixo das redes do bar. Meu irmão, era choro de menino, era um espreme de um lado do outro, na rede do outro. Você tinha que guardar bagagem, que senão você ia ser roubado quando o barco parava. Tem crente que não gosta de ser servo para descer. Ele acha que ele já está numa posição superior. E aí eu me lembro de um caso de um pastor que chamou o irmão e ele disse: pastor, mas eu vou limpar o banheiro da igreja. Qual é o problema, irmão? Pastor, eu sou comandante da Marinha. Ele disse: você é comandante da Marinha lá fora. Aqui dentro você é servo como qualquer um outro. Nós ainda não entendemos isso. Nós queremos ser grandes aqui dentro, como somos grandes lá fora. O servo que ama sofre, mas sofre alegre, feliz, porque a recompensa virá. Amém, irmãos? Versículo 25, Colossenses 1:25. O que é que nos diz? Vamos ler juntos? Da qual
segundo o chamado de Deus, que me foi concedido para convosco, a fim de tornar... Paulo diz que se tornou ministro de acordo com a dispensação. Alguém tem essa tradução? Dispensação, está escrito aí. Pode ler, irmãos. De acordo com a dispensação da parte de Deus, que lhe foi confiado a vosso favor, para dar pleno cumprimento da palavra de Deus. A palavra dispensação no original indica que o ministério de Paulo, o serviço de Paulo, era comparado ao trabalho de um mordomo. Paulo recebera do Senhor o cargo de administrador dos tesouros espirituais que ele podia entregar a outra pessoa. Amém, irmãos? Você recebe de Deus e você dá, então, para outros também serem abençoados. O ministro que serve, ou apenas o servo, o mordomo que cuida da casa, ele não é dono da casa, mas ele apenas é servo, que faz o que o seu Senhor manda fazer. Amém, irmãos? O mordomo é alguém que deve prestar contas e que vai prestar contas do seu trabalho diante do seu Senhor. O atributo principal do mordomo é a fidelidade. Paulo está dizendo, eu fui chamado para ser um mordomo fiel. Amém, meus irmãos? Eu termino essa palavra, então, com o versículo 28, o qual a gente começou. Vamos lá? Juntos. 28 e 29. A ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem para isso, lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Paulo fala do seu trabalho que exige esforço. Aqui é fadiga. O sentido de trabalho aqui é esforço até se exaustar. É o trabalho árduo do ministério, do servir ao Senhor. O esforço de Paulo revela que ele mesmo era um líder aprovado por Deus. Alguém que usa todos os seus recursos para ajudar outras pessoas. Amém, irmãos? Paulo estava mesmo esforçado para servir de bênção. E você tem servido de bênção? Ou simplesmente você não tem servido? Meus irmãos, aqueles que estão firmados. Hoje eu estava ouvindo o pastor Augusto Nicodemos, e ele falando sobre isso. Você quer ver um crente maduro? Você quer ver um crente firme? Veja o quanto ele tem alegria em servir a Deus. Você já perceberá um crente maduro e que está caminhando para um crente firme no Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar.